A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Muito bom estar com você novamente, que a graça do Pai seja na sua vida no dia de hoje, nesse sábado maravilhoso, né? Aqui quem fala é o César, nós estamos começando mais um Palavra de Vida. Meus queridos, uma coisa muito especial Deus me proporcionou hoje, né? Fazendo uma reflexão, né? Deus trouxe uma palavra maravilhosa para nós nesse dia. Está lá em Atos, no capítulo 11, né? E nós vamos estar meditando nesta palavra, nós vamos meditar nesta palavra, mas é algo tão especial de Deus que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, que Deus colocou no meu coração, até por ontem, né? Ontem foi o dia da consciência negra, né? Muitas pessoas realmente sabem a importância desse dia. Na verdade, em resumo, né? Para nos despertar sobre a nossa discriminação, não é verdade? E é impossível nos dias atuais alguém discriminar alguém pela sua cor de pele. Mas que bom, né? Parabéns você de raça negra e de todas as raças, né? Que Deus te abençoe, né? Parabéns você branco, você pardo, você oriental, né? Deus é o Senhor maravilhoso e Ele tem uma palavra para nós no dia de hoje, né? A respeito bem disso, como Deus é o Senhor de todos, né? De todas as pessoas. E eu quero falar sobre esta palavra e mais uma vez ressaltar parabéns pelo seu dia, né? Que foi ontem, as pessoas de raça negra, né? De pele negra, os irmãos, né? De cores negras, que Deus te abençoe, Deus poderosamente nos abençoe, né? Mas eu quero levar essa palavra que vai muito de encontro, vai casar muito com o tema relacionado de ontem, né? No dia da consciência negra. Meus queridos, Atos capítulo 11 diz assim: chegou ao conhecimento dos apóstolos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos, Pedro, e comeu com eles ainda? Então Pedro passou a fazer uma exposição do que tinha ocorrido. E Pedro disse: eu estava na cidade de Jope orando. Numa êxtase tive uma visão em que observei descer do céu como se fosse um grande lençol, baixando do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis, aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia claramente: levanta-se, Pedro, mata e come. Ao que respondi: de modo nenhum, Senhor, porque eu colocarei em minha boca algo que é impuro ou imundo? E pela segunda vez a voz falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes. De novo tudo foi recolhido para o céu. E eis que na mesma hora pararam diante de mim 3 homens, enviados da Cesareia para eu encontrar comigo. Então o Espírito Santo de Deus me disse como se fosse que eu fosse com eles sem hesitar. E foram também 6 irmãos entrando na casa daquele homem. E ele nos contou o que tinha visto. Quando cheguei a Cesareia, ele me contou que tinha visto
um anjo em pé que lhe disse: envia a Jope e manda chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual dirás mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Quando comecei a falar naquela casa, caiu sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados pelo Espírito Santo de Deus. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também os gentios concedeu arrependimento para a vida. Que palavra, meus queridos, que palavra maravilhosa. E nós vamos caminhar nela aqui agora, e você vai entender o que Deus tem para nós, o que ensinamento que Deus para nós tem nesse dia. No versículo 3, logo no versículo 1, terminando no versículo 1, diz assim, ó: os gentios haviam recebido a palavra de Deus. E continuando, né? Quando Pedro voltou para Jerusalém, eram da circuncisão, começaram a questioná-lo. Ou seja, a primeira coisa que eu vejo aqui nesse versículo 1 e 2, é que as pessoas, por alguma coisa, por algum fato de você estar com alguém que não pertence à sua classe social, né? Ou você não pertence ao seu ciclo, as pessoas têm o ímpeto, né? Tem a maneira de questionar, de nos questionar, não é verdade? Com quem você andou? Você estava com ele? Por que você estava com ele ou com ela? Não é verdade? As pessoas querem nos julgar, nos discriminam sem mesmo ouvir, né? Ou sem mesmo nos atentar. Ou às vezes, muitas das vezes, meus queridos, até às vezes acontece com você, comigo, né? Quantas vezes as pessoas nos julgam por uma aparência ou por algo que às vezes você está fazendo por alguém, ou você está próximo para alguém, as pessoas te julgam achando que você é como elas. Ou você, sabe, é uma discriminação. As pessoas têm essa tendência de julgamento, não é verdade? De apontar o dedo para as pessoas, né? E quando logo lá no versículo 2, né, lá no versículo 3, né, você vê que Pedro ele começa a querer, falou: calma gente, calma, deixa eu explicar o que aconteceu, porque eu estava, né, lá em Jope, lá em Cesareia, por que eu fui na casa de uma pessoa que não era judeu? Deixa eu explicar para vocês nem querem ouvir. Eu imagino a situação de Pedro ali tentando se defender daquele monte de gente lá apontando o dedo para ele, né? E muitas vezes acontece isso com a gente, não é verdade, meus queridos? Às vezes as pessoas nos apontam sem mesmo nos conhecer, não é isso? Às vezes tem acontecido isso na sua vida. Muitas pessoas apontam o dedo para você, te julgando de coisas que muitas vezes, te julgando de atitudes, né? E que você mal ainda explicou, e as pessoas querem te julgar, né? Esse é o mundo que nós vivemos. Mas o Senhor Jesus é aquele que nos justifica. Aquilo que está no teu coração para fazer para alguém, meus queridos, não hesite e faça. Abençoe a vida das pessoas, fique com a vida das pessoas, sabe? O Senhor Jesus, a palavra de Deus fala que ele veio buscar aquele que estava caído, não aquele que estava de pé. Jesus foi na casa, lembra da passagem de Zaqueu? Zaqueu era um cobrador de impostos, um homem odiado pelo povo, porque cobrava muito imposto, né? Ele era um judeu, um publicano ali, um homem extremamente assim que as pessoas se repudiavam, não é verdade? Mas Jesus foi aonde? Foi na casa de Zaqueu. Zaqueu desce, quando Jesus está passando, Zaqueu está em cima da árvore, e ele olha para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, e aí hoje eu vou, né, jantar na sua casa, vou estar na sua casa. E
o que acontece ali? Deus salva aquele publicano, né? E ele fala, né? O Zaqueu fala assim, ó, se eu defraudei alguém, eu vou dar o dobro, né? Eu vou restituir o dobro. E Jesus fala assim, hoje entrou salvação nessa casa, né? Quantas das vezes, meus queridos, né? As pessoas querem julgar e a gente tem que, sabe, falar, Senhor, né? Que eu não, né, não julgue as pessoas, né? A gente é um ensinamento para nós discriminamos muitas pessoas, às vezes pela cor da pele, né? Pelo seu vestuário ou pela maneira de agir, nós julgamos as pessoas e Deus está falando para nós não julgarmos, nós ouvirmos mais as pessoas, porque nós não sabemos a intenção do coração da pessoa, né? E foi assim que aconteceu com Pedro, né? Pedro estava ali, né? E continuando ali no versículo 7, versículo 9, Deus fala assim, né? Pedro, né, ali estava em oração ali em Jope e ele ouve, né? E ele testemunhando para as pessoas, ele diz assim, ó, ouvi também uma voz que me dizia, levanta-se, Pedro, mate e coma. Ao que respondi, de modo nenhum, Senhor, porque na minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Quando Pedro está lá em Jope, antes de tudo isso acontecer, Pedro estava lá em Jope, ele estava em oração por volta do meio-dia, mais ou menos, em torno desse horário. Desce do céu, desenrola do céu como se fosse um lençol e mostra ali, Deus mostra para ele ali, ele está com muita fome, Deus mostra ali para ele ali vários quadrúpedes, vários répteis, vários animais que na cultura judaica eram impuros, na época da lei. O que era a época da lei? Lá em Deuteronômio, lá em Levítico, lá em Números, Deus vai lá quando o povo está no deserto, né? Deus orienta o povo a não comer nenhum tipo de réptil, nenhum tipo de quadrúpede, nenhum tipo de animal lá. Mas era uma situação totalmente diferente, meus queridos. Ali, se o povo comesse qualquer tipo de réptil, qualquer tipo de animal de pé fendido, né? O porco e tal, que é um animal de carne muito forte, né? Você imagina 3 milhões de pessoas andando no meio do deserto, né? Não tinha água, não tinha, apesar que Deus provia, né? Mas não tinha saúde, não tinha, o povo adoecia muito rápido porque o sol era escaldante. Então, quando Deus dá lá em Levítico, Deuteronômio, Moisés dá o ensinamento para não comer animal de pé fendido, cobra, lagarto, né? Porque a carne era muito forte e as pessoas passariam mal e as pessoas poderiam até adoecer por isso. Então, porque você está debaixo de um sol escaldante, fica debaixo do sol, meus queridos, algumas horas, até nos dias de hoje, para ver se você não passa mal. E ainda mais comendo uma carne forte. Os antigos falam que a carne forte é aquela carne rançosa. Algumas pessoas ainda já conhecem esse termo, né? Então, ou seja, quando você come alguma coisa muito forte, você vai passar mal, né? Naquela época não existia Iparema, naquela época não existia Eno, naquela época não existia nada disso. As pessoas estavam no meio de uma caminhada, de uma trajetória para Canaã, no meio do deserto, e Deus orienta para que o povo não comesse as carnes, né? Não comesse esse tipo de animal, porque ia fazer mal para eles, não é verdade? E isso foi indo no livramento, ou seja, está no Pentateuco, né? Que os judeus seguem na época da lei, mas nós vivemos, meus queridos, na época da graça, quando Jesus, né, realmente nós estamos em Cristo. Ou seja, voltando aqui para o texto de Atos no capítulo 11, quando Deus mostra para Pedro toda aquela época, aqueles répteis aqui que está no lençol, e ele fala para Pedro assim, Pedro, mata e come. Deus estava quebrando a lei de dentro de Pedro, da época lá do Êxodo. Ele estava quebrando esse conceito de Pedro, né? Ou seja, porque ainda Pedro estava ainda guardando algumas coisas dentro da lei e não estava mais vivendo a graça, a plenitude da graça de Cristo, né? Porque Deus quebrou todo o jugo, Deus quebrou, né, toda a divisão de muro, né, para que a gente vivesse com liberalidade a graça de Jesus Cristo, né? Ou seja, tudo que Deus cria é abençoado, né? Então ali Deus estava mostrando para Pedro, falou, Pedro,
come, você está com fome. E Pedro negou. E aí no versículo, né, no versículo 9 ele diz assim, ó, pela segunda vez a voz do céu falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou, né? Então, ou seja, se o próprio Senhor Jesus estava dando ali para Pedro, né? Como é que Pedro poderia questionar? Porque Pedro estava preso ainda na lei. E quantas pessoas estão presas em conceitos humanos, em coisas que aprenderam e ainda não se libertaram, não é verdade? A própria discriminação, né? Falando, voltando um pouquinho aí do começo que nós estávamos falando sobre o preconceito contra a cor da pele, contra outras coisas, né? Só que Jesus quebrou todo o jugo, meus queridos, aleluia, ele quebrou esse mal, né? Essa divisão, né? Então eu quero que hoje trazer da parte de Deus para você que o Senhor Jesus é o Senhor de todos, né? Tanto de judeus, como de gregos, como de gentios. O que é o povo gentil? Gentios somos nós que não somos nascidos em Jerusalém, que não somos judeus. Ou seja, o Senhor é Deus de todos, de todas as raças, de todas as etnias. Ele é o Senhor e Ele está dizendo para nós hoje assim, olha, eu amo a todos e eu quero quebrar esse preconceito, eu quero quebrar essa malícia de dentro de vocês. Quando Deus mostra aquele lençol para Pedro, Ele está também mostrando a nós o seguinte: eu quero que você quebre de você todo o seu preconceito sobre raça, sobre religião, sobre cor de pele, sobre qualquer tipo de conduta humana, porque eu sou o Deus Criador. O Senhor, Ele ama a gente de tal maneira, meus queridos, que Ele ama a todos, e nós que muitas vezes somos os filhos de Deus, nós julgamos as pessoas, não é verdade? Nós julgamos, né? Nós temos aquele preconceito da pessoa, menos não conhecendo a pessoa, não é verdade? Então Deus está ensinando para nós assim, não temos o preconceito, conheça a pessoa, ouça as pessoas, porque eu tenho certeza que muita coisa boa você vai conhecer, faça amizades. Sempre alguém todas as pessoas têm algo de bom para passar para você. Aprenda, mas você não precisa caminhar com as pessoas. Você sabe, mas as pessoas estão sedentas, elas podem te passar algo de bom. Amém, meus queridos? Então não discrimine ninguém, né, como Pedro fez. E continuando aqui, meus queridos, lá no versículo, né, Deus, ele, né, continua aqui no versículo 7 e 9, Deus está nos tratando, nos quebrando os conceitos, né, de dentro de nós, quebrando regras e ensinamentos, né? Às vezes nós temos aquelas regras, aqueles ensinamentos, né, que nós viemos pegando ao longo da nossa vida, e nós formamos um conceito na nossa cabeça e nós achamos que aquilo é certo, e muitas vezes Deus está abominando esse conceito, porque nós aprendemos errado, né? Ou nós aprendemos ouvindo alguém e aquilo, né, trouxe para o nosso caráter de vida. Então Deus está quebrando isso. Você não precisa ficar escravo desse conceito por resto da sua vida. Então Deus, o que Deus está falando para nós hoje? Avalie as suas convicções. Avalie as suas convicções. Avalie aquilo que você julga ser certo, né? Às vezes aos nossos olhos, não, eu julgo ser certo porque é assim, assim. E não, às vezes Deus está falando para nós, está nos ensinando hoje o seguinte: é o contrário disso que você pensa. É o contrário disso. Você não discrimine ninguém. Não discrimine ninguém, né? Ame as pessoas. Deus amou aquele gentil que estava lá em Cesareia, onde Pedro não queria ir. Pedro não queria ir. Tanto é que no versículo 12, o Espírito de Deus fala a Pedro, falou, então o Espírito, Pedro falando, né? Então o Espírito me disse que eu fosse com ele sem hesitar. Ou seja, será que pela própria vontade de Pedro ele iria? De jeito nenhum, né? Porque ele sabia que era a casa de uma pessoa que não era judia. Era realmente um centurião romano. E ele foi para aquele lugar, meus queridos. Ele foi lá naquele lugar. Sabe? Às vezes Deus faz essas provas com a gente, na verdade. Às vezes na tua vida.
quantas das vezes Deus coloca, o Espírito Santo de Deus coloca dentro de nós, algo que é para nós fazermos, e às vezes para aquele conceito nosso, nós não queremos fazer. Eu não vou fazer, porque você já tem um preconceito, né? Então entenda que o preconceito não é simplesmente por pessoas. O preconceito é, muitas vezes nós julgamos as pessoas por aquilo que nós já aprendemos, nós já temos um conceito formado e nós não queremos aprender algo novo. E Deus é especialista em quebrar cadeias, Deus é especialista em quebrar conceitos humanos. Quer um exemplo disso? Quando Jesus foi curar uma pessoa, uma mulher que estava corcunda há muitos anos, no sábado, na sinagoga. Porque o sábado para o judeu ele é sagrado, né? E ele tem que ser guardado mesmo. O sábado é uma bênção do céu, né? Nós devemos cultivar, né? Porque é um período que a gente tem mais descanso, é um período bom para a gente cultivar a palavra de Deus. Mas não que ele é santo, santo é o Senhor Jesus. E quando Jesus entra naquele lugar e cura aquela mulher, os judeus, os fariseus ali da sinagoga, eles ficam irritados. Falou, que isso? Onde já se viu curar no sábado? E Jesus foi lá para quebrar esse conceito na cabeça deles. Falou assim, para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder, ele é maior que o sábado. Quando ele fala isso, alvoroço dentro da sinagoga. Mas o que Jesus estava ali querendo dizer? Eu sou o Senhor de tudo. Né? Mesmo eles não reconhecendo, Jesus estava quebrando conceitos. Eles precisavam entender que o Filho de Deus era com eles. E sabe, meus queridos, Deus muitas vezes vai trabalhar dentro do teu conceito, daquilo que você acha que você tem mais convicção que é certo. E ele vai quebrar isso. Né? Na minha vida foi assim. Eu tinha convicção na minha vida que eu ia morrer de um jeito, dentro de um conceito religioso, que eu achava que Cristo era aquilo na minha vida, que Deus era o que eu pensava, e Deus quebrou todo o meu conceito, meu querido. E eu tenho certeza que Ele está quebrando o seu, né? Então Ele está querendo nos ensinar hoje. Sabe o que Jesus está querendo dizer para nós? Ele falou, deixa eu te ensinar o caminho da vida eterna. Deixa eu te ensinar, para de ter conceito, para de ter pensamentos que são seus e não meus. O Senhor Jesus está dizendo isso. Para de querer andar nas suas próprias pernas, deixa eu ser o Senhor da sua vida. O Senhor Jesus está falando, sabe, conceitos humanos. Ele quer quebrar isso da sua mente. Aquilo que você aprendeu, experiências que você viveu, não quer dizer que é certo. Mas como assim? Não quer dizer que o Senhor aprova. Você pode até ter conhecido pelo andar, o caminhar da vida. Você pode ter realmente adquirido e você formou esse conceito, como eu formei vários conceitos. E o Senhor está dizendo para nós, deixa eu ser Senhor da sua vida, deixa eu ir à frente de você e eu vou mostrar um novo caminho para você que você não conhece. Porque o Senhor Jesus, Ele mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que quer dizer eu sou o caminho? O caminho é aquele que dá a direção. Se você se colocar na presença de Deus, se você se deixar o Espírito Santo fazer na sua vida, Ele vai te mostrar um caminho novo. Ele vai te mostrar uma maneira nova de você pensar. De você ter o seu conceito de mundo vai mudar. Essa é a palavra. O seu conceito de mundo vai mudar. O que você muitas vezes enxerga com o conhecimento que você já adquiriu, aquilo que você formou dentro de você, aquele conceito humano, o Senhor Jesus vai mostrar para você totalmente diferente. Falou, filho, não é assim. Eu sei que você aprendeu dessa forma, mas eu quero te ensinar de outra forma. Como ele ensinou a Pedro. Pedro, ele seguia a lei piamente para não pecar contra Deus. E o Senhor Jesus foi lá, quando ele mostrou aquele lençol para ele foi lá e falou assim, Pedro, ele quis quebrar um conceito dentro da cabeça de Pedro. E quebrou o conceito. Tanto é que ele está aqui dando testemunho. E no versículo 12, então ele fala, né, voltando aqui ao texto, no versículo 12 ele fala, né, que o Espírito Santo ordenou, né, ou seja, disse para ele, falou assim, você vai com ele.
Você vai com ele, Pedro. E quando ele chega lá em Cesareia, lá na casa de Cornélio, ele se depara com uma situação, tanto é que não foi sozinho, ele mais 6 irmãos lá. E olha para você ver, não foi somente para Pedro que Deus quebrou aquele conceito. Deus quebrou o conceito de Pedro e mais 6 irmãos que estavam com Pedro, que ele levou junto. E quando ele chega lá na casa de Cornélio, ele se depara com uma situação assim, meu Deus, eu acho que, né? Quem sou eu? Quando ele chega na casa de Cornélio, sabe o que Cornélio? Um centurião romano, meus queridos. Um centurião era um homem que comandava mais de 100 pessoas, ou até mais um grupo grande de soldados. E ele chega lá na casa de Cornélio. Sabe qual que é a primeira coisa que Cornélio faz? Um centurião romano, meus queridos. Um centurião romano, um homem de posse. Imagina um delegado, né, nos dias atuais, um delegado, ou um comandante de uma guarda aqui, um capitão de uma guarda aqui, nos nossos dias aí. Sabe o que Cornélio faz? Ajoelha e se prostra diante de Pedro. Se prostra diante de Pedro. Isso você vai encontrar aqui em Atos, no capítulo 10. Você vai ver a situação. Aqui, ó, eu quero mostrar aqui para você. Atos capítulo 10, ele diz assim, né? Quer ver aqui, ó. Quero achar aqui, deixa eu ver aqui se eu encontro para você ler aqui. Para ler para você. Aqui. Quer ver? Isso disse. Bom, Atos capítulo 10, você vai encontrar isso depois do versículo 34, né? Depois do versículo 34, você vai ver que Cornélio, né, ele se prostra diante de Pedro. Um sinal de humildade, meus queridos, um sinal de humildade. Você vai ver, depois você pega ali no Atos capítulo 10, você vai achar essa passagem. Para nós não demorarmos, tá? E aí, Pedro testemunha assim no versículo 15 e 16, né? No versículo 15 ele diz assim: quando comecei a falar, o Espírito Santo de Deus caiu sobre eles, lá na casa de Cornélio, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. Vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus, né, meus queridos? Quando Pedro vê aquela humildade de Cornélio e ele chega naquele lugar, meu querido, ele chega naquele lugar e o Espírito Santo de Deus batiza aquelas pessoas, cai todo o preconceito de Pedro, cai todo o conceito de Pedro naquele lugar. E aí, né, ele lembra da passagem, né, lá em João, que ele fala assim, na verdade, quando o Senhor Jesus fala, né, João na verdade os batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Sabe, mais vocês, naquele dia, quando Deus Jesus fala para Pedro, para os apóstolos isso, mas vocês serão batizados pelo Espírito Santo de Deus. Na cabeça de Pedro, na cabeça dos apóstolos, só os judeus seriam batizados, os escolhidos. Mas aqui o Senhor Jesus esclareceu, o Espírito de Deus esclareceu a Pedro que não eram só eles que seriam, que o Senhor daria a vitória, que o Senhor daria o seu Espírito, mas sim também para os gentios, meus queridos. E naquele dia, na casa de Cornélio, o Espírito Santo de Deus encheu dentro daquele lugar e quebrou o conceito, o preconceito que Pedro tinha. Quebrou a lei que estava cravada dentro de Pedro, quebrou os ensinamentos antigos, e ali ele começou a viver o evangelho na plenitude do Senhor Jesus, né? E no versículo 18 ele diz assim, né,
que quanto aos demais ouviram isso, aquelas pessoas que estavam acusando Pedro, que estavam falando, por que você foi na casa dos gentios, comeu com eles? Aí cai a ficha também deles o seguinte: quando os demais, as pessoas que estavam acusando Pedro, porque ele tinha ido na casa de um gentio, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, e também aos gentios, olha a pronúncia deles, e também aos gentios, Deus concedeu o arrependimento para a vida. Meu amado e meu querido, e quanto que as pessoas julgam os outros, na verdade, e o Senhor é Deus de todos, né? Então, meu querido, ame as pessoas, não julgue, não aponte o dedo, porque talvez o seu preconceito, aquele conceito que você já tem formado dentro de você, está bloqueando, está fazendo um muro, né, entre a palavra de Deus, a graça de Deus a salvar a vida de alguém. Talvez você não tenha pregado o evangelho por preconceito, não é verdade? E quem sou eu de estar pregando para essa pessoa? Quem sou eu que eu pregar para essa pessoa? Às vezes, muitas das vezes, meus queridos, nós não pregamos a palavra de Deus para os nossos próprios chefes. Nós julgamos, mas eles precisam de salvação, né? Eles precisam de salvação, eles precisam conhecer o amor de Jesus. Ou por quantas pessoas, né, para um político, né, que está preso dentro de uma cadeia e ele precisa de salvação. Nós não pregamos por uma pessoa, nós não pregamos por causa da cor da pele, nós não pregamos por causa de os preconceitos da vida, os seus conceitos, o Senhor está querendo quebrar no dia de hoje. Sabe, meu querido, Deus está nos ensinando que Ele é Senhor de todos. Você não é melhor do que ninguém. A graça, ela é de graça, mas ela não foi barata. O que eu estou querendo dizer com isso? O Senhor Jesus nos deu a graça de graça. Ela não foi barata porque verteu sangue, Ele morreu por nós. E Ele morreu por um único fator, para nos levar a todos para a vida eterna, para a salvação. Então, meu querido e minha querida irmã, o Senhor Jesus não faz acepção de pessoas. O Senhor Jesus não é o Deus só de uma determinada denominação. O Senhor Jesus não é só um Deus de uma determinada etnia, de uma categoria, de uma cor de pele. Não, o Senhor Jesus é Deus de todos. Ele quebra todo preconceito entre judeus e gentios, ou seja, o Senhor veio para os judeus, mas também veio para nós que eram gentios, porque a graça nos alcançou, então nós temos que quebrar essas doutrinas, esses conceitos mudando que as pessoas colocam nas nossas cabeças, nos doutrinando, para às vezes não cumprimentar um, não cumprimentar o outro, né? Não estender a mão, não dar a paz do Senhor para as pessoas. Todos merecem a graça do Calvário, a graça salvífica do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é um Deus de todos. O Senhor Jesus veio para quebrar o muro do preconceito, de cor de pele, de denominação, de religião, de qualquer coisa. Meus queridos, amem. A palavra de Deus é clara. Olha o que o Espírito Santo de Deus está falando comigo aqui, fazendo eu lembrar de uma palavra. Amem uns, a palavra do próprio Senhor Jesus. Amem uns aos outros como eu vos amei. Amem uns aos outros como eu vos amei. Não é isso que o Senhor Jesus nos ordena, meus queridos? Então, meu querido, faça a obra de Deus. Não tenha preconceito sobre pessoas, né? Salve, leve o amor de Jesus, porque Ele vai libertar as pessoas, como libertou aquelas pessoas lá em Cesareia naquele dia. E Pedro libertou tanto aquelas pessoas, que não só aquelas pessoas, mas os apóstolos também, principalmente a Pedro. Libertou a Pedro dos seus conceitos mundanos. Libertou a Pedro do seu conceito judaico, da lei. Ele quebrou a lei, meus queridos. Jesus é o Senhor de todos. Tá bom, meu querido? Fique com essa palavra maravilhosa. Atos capítulo 11, medite nisso, sobre discriminação o Senhor está dizendo, sobre preconceito o Senhor está dizendo no dia de hoje para nós. A graça do Senhor é para todos. Dê a paz do Senhor para todos. Todos nós somos filhos de Deus.
Na verdade, aquele que aceita Jesus como único Salvador é chamado do Filho de Deus. Mas nós somos criatura e nós devemos levar o Evangelho para os outros. Amém, meus queridos? Antes de terminar essa live, eu gostaria de fazer uma oração para você. Mas eu gostaria que você se inscrevesse aí no canal. Você está vendo o link acima em azul aí? Se inscreva no nosso canal. Deus sempre vai ter uma palavra de vida para a sua vida. Amém? Quero orar pela sua vida. Aprendemos hoje a não ter um preconceito e nem discriminar as pessoas, mas fazer conforme a vontade do Senhor Jesus. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, obrigado pela palavra maravilhosa, meu Deus, por nos ensinar, Senhor, a cada dia mais sermos dependentes do Senhor e não discriminar ninguém e não termos um preconceito definido, mas aprender conforme a Tua vontade. Pai Santo, essa pessoa que ora comigo, Pai, quebra, Senhor, todo julgo, quebra, Senhor, todo conceito humano, quebra, Senhor, toda doutrina, toda regra, meu Pai, e que façamos, Senhor, que amemos uns aos outros como o Senhor nos amou. Pai Santo, no nome santo de Jesus, eu despeço deles. Dê um sábado maravilhoso, um sábado de alegria, um sábado, Senhor, de felicidade. Muito obrigado pela palavra maravilhosa. Nos guarda, Senhor, na Tua poderosa graça, no Teu poderoso amor, Pai. No Teu nome, Senhor, eu me despeço dos meus irmãos. Amém. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua caminhada, que você hoje abrace alguém que você nunca abraçou. Não faça preconceito, abrace, ame. Essa é a palavra do Senhor para o nosso dia. Que Deus te abençoe, um ótimo sábado em Cristo Jesus.